Muito bem, pessoal, mais uma vez aqui fazendo um bate-papo com a galera hoje no 8º episódio. Olha como passa rápido, 8 episódios já, e a gente está aí trazendo uns eventos mais corriqueiros e a gente quer trazer conhecimento e trazer informação para uma grande exposição aqui na cidade de Joinville, promovida pelo nosso professor Bassos. E para hoje a gente vai falar sobre automação industrial. E para isso trouxemos alguns especialistas na área que vão se apresentar, vão contar um pouquinho e nós, André Barreto e André Basso, vão ser os curiosos da vez aí, vamos fazer bastante pergunta e vamos ver se eles vão conseguir trazer as soluções tão traumáticas para nós da gestão, no caso que é usar automação industrial para produzir mais com menos, que é o grande dilema da vez. Vamos Sim. começar com o Felipe aqui, né, Felipe? Por ordem alfabética aí. Fique à vontade, se apresente, é com você. Legal, agradeço André e André Bastos também pelo convite hoje à noite. Estou aqui para apresentar e também aprender com todos nesse projeto grande que o André Bastos está tocando. Mas, fazendo a introdução, então, eu sou o Felipe, sou eletricista, formado na UDESC de Joinville. Tenho já 12 anos de experiência dentro da área de automação industrial, junto com a minha empresa. Já trabalhei quase 10 anos na área de manutenção, mas a minha é uma manutenção um pouco diferente, a manutenção de hospitais, equipamentos médicos hospitalares. Então, a criticidade é diferente de uma máquina simples, né? Mas também não menos importante. Meu trabalho sempre foi o que o pessoal chama de descascar o abacaxi. O abacaxi, a vida para descascar sempre seria esse projeto mais complexo para entregar o melhor para o cliente, para a pessoa. Em 2017 eu comecei a estudar e desenvolver soluções de sistemas com inteligência artificial. Eu comecei fazendo os cursos ainda, eram online, do MIT e da Universidade de Duke, lá nos Estados Unidos. Eu era bem incipiente ainda, trabalhando principalmente com gestão de dados. Então, naquela época, já fazia alguns testes para identificação de fraude de cartão de crédito, tendência de crescimento imobiliário, bem incipiente mesmo. E eu comecei a desenvolver sistemas de visão com inteligência artificial já em 2017. Ainda era o início desses sistemas ainda. Não, a NVIDIA não estava tão desenvolvida como está agora, trazendo soluções de processamento de imagem, né, e cálculo matemático, mas já tinha essa noção de comportamento. 2021, durante a pandemia, eu estava trabalhando dentro de um hospital aqui em Joinville, então eu fazia toda a gestão da manutenção, então estava atrelado com suporte à vida, né, que o equipamento parava, era um risco grave à vida de alguém que estava utilizando, mas ainda compra de equipamentos que era tudo em dólar, por serem equipamentos importados, e era tudo importado as peças, então eu tinha que fazer gestão desse portfólio, gestão de contrato, compra de material, compra de equipamento, peça de reposição, os equipamentos sendo submetidos a uma demanda muito mais alta do que normalmente seriam feitos, então, assim, de 3 a 4 vezes mais do que normal, eles estavam sendo colocados nessa demanda. E como fazer a gestão de tudo isso, né? Então, ali eu comecei a trabalhar melhor a WCM, né, World Class Manufacturing, justamente voltado para a área de manutenção, né? E ali surgiu a primeira inteligência artificial para manutenção preditiva. Eu comecei a utilizar esses dados ali para me ajudar. Eu era o maior o afetado nisso, né? Fazer toda essa gestão de compras, contratos, redução de fornecedor, estava tudo sob minha demanda. Então surgiu essa IA em cima disso e ela vem evoluindo. E 2023 veio a demanda também do mercado de um cliente, né, para voltar a utilizar sistemas de visão. Aí já a NVIDIA já tinha estourado com o sistema, já estava bem mais robusto, então eu comecei a aplicar soluções de inteligência artificial voltado para inspeção visual, análise de qualidade,
verificação de riscos, falhas, problemas em peças. E hoje eu tenho esse negócio já consolidado e já implantado em alguns clientes em Joinville, nessa tecnologia, utilizando bem estrutura de ponta para inspeção visual mesmo. Então, isso é uma demanda de mercado já que é útil, e eu integro com o equipamento industrial. Então, eu uso o computador para processar toda a parte de software e integro isso direto com a máquina para fazer segregação, identificação visual, tela, toda essa estrutura aí já está bem trabalhado nessa linha aqui também. Tenho também pós-graduação em gerenciamento de projetos, gerenciamento de empresas, e estou terminando o TCC do meu mestrado em engenharia industrial e engenharia de processos também. Muito legal. Toca lá, Michel. Conta um pouquinho de ti agora. Eu sou um pouco mais humilde aqui. Eu comecei a trabalhar com automação no final do ano 2000. Michel, parou de novo a tua voz. Recomeço? Pode recomeçar. Então tá bom. Então, eu sou Michel, eu tenho a empresa Contromate Automação Industrial. Nós comecei a minha vida na automação no final do ano 2000, com aumento de cadência na Renault. Tá? E de lá para cá, sempre trabalhando em linhas de manufatura e otimização, programação, automação, visualização e conectividade de máquinas, dispositivos e sistemas voltados para chão de fábrica. Em 2005 eu abri a Contromate por uma necessidade de mercado, não tinha, eu estava com um mercado grande latente na nossa mão. A gente eu entendi que melhor caminho a se seguir era abrir a empresa. E venho trabalhando tanto na linha automotiva, tivemos grandes projetos na linha automotiva, grandes projetos na linha de indústria branca, fazendo refrigeradores. Passei os últimos praticamente 10 anos trabalhando na indústria de café, fazendo máquinas e otimizando sistemas para a indústria de café. Em coisa de 3 anos atrás, nós entregamos uma fábrica ground up. Nós entramos desde o começo da concepção da fábrica e saímos de lá com a fábrica já em produção assistida, já com o ramp-up pronto, com a fábrica produzindo. Então, tivemos vários desafios ali, desde que máquina escolher, onde colocar, que tipo de sistema, de rota, de padrão, como fazer essa implementação. E 3 anos atrás, viemos aqui para Santa Catarina e aí a vida abriu outros rumos e temos trabalhado muito forte nesse segmento de digitalização, integração de máquinas e sistemas de simulação e otimização para ambientes industriais. Bom, que bacana. Acredito que é a minha vez agora. Bom, da minha parte, eu iniciei também na área de manutenção, né? Trabalhei 5 anos na manutenção e nessa área eu comecei a perceber algumas necessidades de melhoria em maquinários, né? Tanto que, primeiramente, eu busquei um curso técnico, depois eu fiz a engenharia de produção, fui para um gerenciamento de projetos e estou atualmente terminando outra engenharia, que é a mecânica. Há mais ou menos 14 anos que eu trabalho com projetos, tudo na área de automotivo, tá? E nisso, uns 4 anos atrás, a gente começou a perceber essa fuga, né, de operacional, né? A gente está tendo muita dificuldade operacional, então, por conta disso, veio essa necessidade da automação, da gente poder colocar, não perder em produtividade, sem que a gente dependa do operador, né? Existem outros ganhos também, porque você contém um fluxo um pouquinho mais
linear na sua produção, porque a máquina, como ela não tem a questão de cansaço e tudo mais, então você consegue um fluxo mais linear. Nisso que veio esse gosto pela automação, né? Eu digo que eu sou entusiasta da automação, tô sempre aprendendo, tô aprendendo agora também, tenho pouco tempo comparado aos amigos aqui da mesa, né? Mas estamos fazendo bastante progresso, né? Dentro da indústria onde a gente está inserido hoje, a gente está conseguindo bastante resultados bem positivos. Muito bacana, obrigado aí pela a breve apresentação. E aí, deixar aberto também a palavra também para o professor André Bastos, as curiosidades aí iniciais aí, professor. Eu tenho já uma pergunta de cara aqui, Andrezão, que acho que é o que mais nos incomoda, né, em relação, assim, de uma forma geral, né? A gente percebe aí uma grande escassez de mão de obra, especialmente na nossa região. Hoje saiu o índice de divulgação aí de desemprego, acho que está girando em torno de 6% no Brasil. Não sei até quanto esse número é válido, mas, enfim, se tratando de governo Lula, a gente duvida de tudo, né? Mas a gente percebe, especialmente aqui na região, uma escassez de mão de obra tremenda, né? E a gente sabe que, de uma forma ou de outra, a automação ela vem para suprir essa necessidade de mão de obra, né? Mas até que ponto a gente pode afirmar com precisão, sim, a automação contribui para a escassez da mão de obra? Porque, por outro lado, também há uma grande ameaça em o robô tomar lugar do homem, né? Então tem essa discussão aí no meio, né? Mas até que ponto, de fato, sim, a automação ela contribui aí para a redução de pós-trabalho, para suprimir essa escassez de mão de obra? Vocês que estão aí na lida do dia a dia, com projetos e tal, o que vocês podem nos falar sobre isso? Para agregar um pouquinho também a pergunta aí do professor André, né? A gente tem o paradoxo também, né? A relação, quanto mais máquina, mais manutentores, né, pessoal? A gente tem que entender isso. E aí a gente entra numa outra dificuldade também, a escassez de mão de obra técnica. Então a gente vai lá, desenvolve um excelente projeto e põe para rodar, né? A gente tem alguns exemplos aí, eu e o Nascimento, a gente põe para rodar a máquina vai rodar 3, 4, 5, 6 meses ali dentro da sua normalidade, né? Porque foi desenvolvida para isso. De repente ela vai precisar de uma manutenção. Precisou da manutenção? Cadê o nosso técnico em automação para a gente fazer a manutenção? A máquina fica... A outra dificuldade que a gente tem. A máquina fica dodói e não tem médico. Não tem médico. É algo que a gente sente mesmo, Mas tentando responder um pouquinho a pergunta do professor André, eu vejo assim que a contribuição ela é muito grande, porque hoje há muitos postos que a gente tem dentro da indústria, diversas indústrias aqui da região, né, são muito mecânicos, são postos que não dependem de uma sensibilidade mais táteis da pessoa, e sim movimentação. Dando um exemplo, um dos nossos projetos lá dentro da empresa, né, uma paletização dos componentes. Uma paletização é algo simples, né? Porém, enquanto tinha uma pessoa que tinha todo aquele processo de retirar o produto de um lugar, levar para o outro, paletizar, você ganha em velocidade, porque o robô sempre vai estar ali. Você vai ganhar no desempenho, porque ele vai continuar sendo linear naquele processo. Você deixa de ter dificuldades, que eu acho que é um dos pontos principais, que é algo da saúde. Porque dependendo do peso que você coloque para fazer, porque bateria é algo pesado, né? Do peso que você coloque, isso está acabando com a saúde, né, do teu operador.
Então você consegue colocar ele em postos um pouquinho mais avançados, que daí entra o que a gente falou, de uma manutenção um pouco mais técnica. Tanto a nossa empresa, ela tem esse viés de buscar ensinar, levar esses ensinamentos por conta disso mesmo. Como a gente tem essa dificuldade de encontrar na região esse profissional técnico, então a gente tem que muitas vezes criar dentro da empresa, né? E isso é algo que a gente está tentando fazer e é o que eu vejo bastante resultado. Porque assim, no contraponto, assim, até me digam, né? Mas assim, ó, o que a gente tem percebido até no setor da formação de mão de obra é que há uma procura cada vez menor, André, até reforço o que você está falando da escassez de mão de obra técnica para isso, mas assim, ó, instituições como o Senai, por exemplo, e faculdades de engenharia têm cada vez menos alunos. Já perceberam isso? Cara, como é que a gente vai formar como é que a gente vai qualificar essa mão de obra para essas funções que vão requerer mais conhecimento técnico? Cara, isso é uma loucura, se você parar para pensar, é uma loucura, porque o Senai cada vez menos alunos, as faculdades de engenharia, de uma forma geral, um decréscimo acentuado de vagas sendo preenchidas. Mas, por outro lado, a gente tem um crescimento aí de automação, de inteligência artificial e etc., cara. E quem vai estar... Quem que vai cuidar do paciente quando esse paciente ficar dodói? Entendeu? Não tem, cara. É uma loucura isso. Acho que é daí que vem as oportunidades de empresas como a do Michel e a do Felipe, né? Que acabam no mercado abrindo essas oportunidades de empresas assim desse viés. O que eu tenho visto muito e tem aumentado a quantidade de consulta para a gente nessa área, tá? Olhando agora, não olhando muito para manutenção, que não é a nossa área, né? Mas olhando para o meio produtivo. Quando eu comecei a trabalhar lá em 2000, abri empresa lá, e quando a gente entrava dentro de um chão de fábrica, entrava lá e começava a fazer a automação, começava a colocar movimento automático nas operações, nós éramos vistos como um demônio, cara. Todo mundo era contra a gente sofria quase bullying dentro da fábrica. Porque ele mandar embora, né? Você está aqui para tirar o meu emprego, você está aqui para tirar o nosso trabalho. Com o tempo, isso foi diminuindo, a gente não percebeu, e agora está voltando no seguinte sentido. Os empresários, os gestores, eles vêm para a gente e falam, cara, eu preciso diminuir a quantidade de pessoas dentro da minha fábrica, e não é por motivos econômicos, mas porque não encontra mais gente para ocupar aqueles postos de trabalho. Gente disposta a trabalhar, disposta a fazer essas atividades relacionadas ao chão de fábrica. E quando você encontra o tempo, a permanência dessas pessoas nessas funções, ele tem reduzido, ele tem diminuído muito. Então, hoje nós temos dois problemas diametralmente opostos, que é o problema do cabeça branca, né? Você tem aquele operador, aquele gestor, aquela pessoa que já tem uma grande experiência naquela operação, sabe fazer aqueles pequenos ajustes que deixa a máquina, deixa o equipamento, deixa o processo mais eficiente, e esse cara está para sair do mercado de trabalho. E você tem essa nova geração que está entrando agora, que não está mais entrando com essa mentalidade de continuar esse trabalho, de continuar essa profissão. Eles entram e já estão buscando outras oportunidades em outras áreas, muitas vezes, e utilizam esses postos como ponte. E hoje a gente tem entrado justamente para tirar os operadores, tirar a responsabilidade do operador de ser um operador, ou alguém que cuida de uma máquina, para cuidar de um produto, ganhando
trazendo um pouco mais de identidade dessas pessoas com a marca, das pessoas que estão efetivamente trabalhando nessa fábrica, ganhar a identidade com o produto que ele está produzindo, com a máquina, e deixando as máquinas, deixando o meio produtivo cada vez mais automático e sem necessidade tanta de intervenção e de operações manuais em conjunto com a automação. Então, nós temos buscado, e os nossos clientes têm buscado cada vez mais um nível maior de automação, um nível maior de conectividade, um nível maior de informação que venha automaticamente de dentro da fábrica para a mão dele, deixando de depender tanto assim da mão de obra que está ali dentro. Então, ao mesmo tempo que sim, temos uma taxa de desemprego relativamente alta, mas também nós não temos uma taxa de vagas de emprego aberta que ninguém olha para isso, e eu tendo a acreditar que ela é ainda maior do que a taxa de desemprego. Eu concordo com o que o Michel falou agora. Eu já participei de alguns eventos aqui em Joinville para chamar esse público que sai do ensino médio para entrar no curso técnico, curso profissionalizante, uma faculdade. E realmente a taxa de colamento é muito baixa mesmo. Isso já é uma realidade. Agora eu não sei como é que está, mas eu participei desses projetos. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Joinville, ela já comentava que Joinville é uma cidade que tem saldo positivo de vagas. Então, se tu for realmente andar pela cidade, tu vê, estamos contratando, RHs ali tem 800 vagas, 1.000 vagas, 600 vagas, tudo em aberto e não consegue suprir essa demanda. Corroborando um pouco com a fala do Nascimento do Michel, em 2016, 2015, quando eu comecei a trabalhar com a parte de integração de equipamentos, que ainda nascia o conceito do IoT, né, aqui no Brasil, lá fora já era mais dissipado, mas aquele nascimento, a gente trabalhava com essas integrações porque a demanda da indústria era evitar o erro. Então, as indústrias tinham lá o quadro branco que o cara lá e riscava a produção, aí o outro lá e apagava, enfim, fazia esse tipo de projeto. Tinha a prancheta para anotar os dados da produção e tudo que se fazia manualmente. Hoje a busca não é mais isso, é integrar as máquinas para evitar esse tipo de uso, porque não tem mão de obra, primeiro ponto. Segundo ponto, boa parte da mão de obra já não está mais comprometida com o seu trabalho, então o índice de erro acaba elevando muito. Então você tem dados muito díspares do teu processo quando você vai fazer a rechecagem dele, que você gasta para isso acaba só confirmando, mas lá na produção teve um falso positivo. Então tu gasta tempo, gasta dinheiro, gasta um monte de coisa com isso. Então a integração de máquinas a nível da indústria 4.0, pensando só em manufatura, a gente começa a integrar esses equipamentos para evitar o erro e a propagação desse erro dentro do processo, que antes não era visto, e hoje, com a possibilidade de ter o dado na mão, isso já é uma realidade. E a automação ela vem para apoiar esse quesito todo. Até porque, na minha visão, bons profissionais, os profissionais que estão comprometidos com a visão e a missão das empresas, eles não vão ser substituídos. Eles têm uma capacidade muito alta de resolver problemas. E a automação, e principalmente a inteligência artificial para o trabalho, ela é simbiótica. Ela precisa de pessoas para apoiar as ações dela. Então, ela não toma, assim, ela ajuda a tomar decisão, mas ela não vai efetivamente executar o processo. A gente, no nível que nós estamos hoje de sistemas, ele está nesse nível. Quando entrar a computação quântica, cara, aí a conversa é outra. Aí, cara, nós temos uma disrupção, assim como veio energia elétrica, né, veio a corrente CA, a corrente CC, nós estamos entrando na computação quântica. Então, cara, é um outro nível de tecnologia. Mas até os computadores quânticos terem capacidade de
acertar mais do que errar, por questão construtiva mesmo, nós vamos ainda ter uns passos a seguir. Mas a automação ela vem nesse ajuste e muito mais a ideia dos projetos, e creio que o Nascimento também faça, o Michel também, os projetos eles são facilmente autogeridos, com alarmes e instruções totalmente automatizadas que facilitam a gestão da mão de obra na parte da manutenção, por exemplo. Em que você vai lá assim, não, esse cara que está dando problema, é só ir lá e substituir. Então você tem um passo a passo lá, uma lista de peças a ser trocadas, mas isso para tudo isso. Quando eu comecei a desenvolver o meu sistema de inteligência artificial para manutenção preditiva, é justamente isso. Mas nos testes que eu fiz, por exemplo, eu consigo te mostrar com até 15 dias de antecedência uma provável parada de máquina. Então isso já auxilia muito mais o processo, porque eu não preciso parar a máquina. Então ela vira, o meu OE continua, mas eu consigo fazer o planejamento da parada de manutenção, consigo fazer o planejamento de compra de peças. Então você já começa a ter sistemas que vão auxiliar toda a estrutura para evitar uma intervenção que realmente pare todo o sistema de produção. Então, essas estruturas todas se comunicando, elas são para auxiliar realmente as empresas, as pessoas que realmente estão engajadas a realmente fazer esse sistema acontecer. Esse é o ponto até o momento que chegar as fábricas, as dark factories, né, as fábricas que não tem ninguém operando dentro, é totalmente automatizado, mas realmente precisa fazer manutenção disso, né? Tu tem toda a estrutura de planejamento, enfim, eu já ouvi algumas em Singapura, que na produção tem 2 operadores na fábrica inteira, mas no planejamento, né, no PCP, cara, tem 50, 60 pessoas fazendo todo o planejamento disso. Então, o uso da massa encefálica do ser humano, que é a criatividade, que é a capacidade de tomar decisão baseada em emoção e razão, tudo isso misturado vai levar a evolução do processo, né? E não friamente só ponderando pontos específicos que, né, hoje acaba sendo danoso para todo mundo, né? Muito bacana. E aí a gente, né, como o Felipe comentou, né, ele vai para o viés mais da medicina, né? E aí a gente tem aquela na indústria, não que a gente aceite o erro, né, mas na área médica a gente não pode correr o risco do erro, né, de esperar a ruptura, de ter uma parada de máquina, né? Puxa, quebrei a máquina, bem no meio de uma operação lá. Não, peraí, deixa o paciente esperando um pouquinho aí para a gente fazer a manutenção da máquina. Dentro da indústria, a gente ainda tem esse viés, é um impacto econômico só, né? Mas na área médica a gente não tem isso. E aí, como que a gente trata isso aí, né, Felipe? Como que a gente age dessa forma, né? Como é importante, né, realmente, esse trabalho que você tem feito. A área médica ela é bem mais complexa por questão do suporte à vida, né? Então, o risco do equipamento dar uma informação errada e uma tomada de decisão errada do profissional é um risco muito grande, que tem que ser trabalhado com bastante seriedade. E até mesmo a gestão da manutenção também tem que ser passada com seriedade. Porque a analogia que eu faço, sim, um equipamento médico é a mesma coisa que um avião falhando no voo, né? O risco de um acidente com várias mortes é o mesmo, não tem? Então, esse é a demanda que tem que ser trabalhada. Então, quando você começa a ver isso, começa a transportar isso como um padrão, né, um mínimo padrão, você começa a ter uma capacidade muito maior de atender. Então, essa visão ela é bem importante, que o André Barreto trouxe, que é aquela tensão em cima disso, mas um planejamento de estrutura que resolve bastante, mas a falta de mão de obra qualificada é bem complexa. Ainda mais na área médica hospitalar, em que você contrata o técnico, mas o técnico foi treinado, por exemplo, no Senai, que é na indústria. O cara está lá embaixo de uma posição, de uma fresadora, enfim, e não num ambiente que a medição é feita por um sensor que tem a espessura de um fio de cabelo. Como é que vai fazer
a manobra disso. Esse é um ponto bem crítico e treinamento extensivo é muito importante nisso. E muito se tem, né? A gente jamais imaginava aí, há 20 anos aí, essa cirurgia feitas de maneira remota, né? A utilização, né, da AI para diagnóstico, né? Hoje a gente tem, eu tenho um conhecido meu, né, que estudou comigo no colégio, que ele se aprofundou muito, né, nessa parte de desenvolvimento e pesquisa na área de diagnóstico através de imagens, né? Ele é um pós-doutor da Unesp, lá de Botucatu, e como é importante, né, a utilização da inteligência artificial para você, através de uma gama de imagens, de um padrão de imagens, né, como é a utilização da inteligência artificial, da automação em si, para diagnosticar e trazer, né, muitas vezes a um diagnóstico já antecipado e aumentar a chance, né, de recuperação, muitas vezes, de um paciente, a gente falando de doenças aí graves, né, como câncer, tudo, quando aquela sequência de imagens, a sequência de uma característica trazida já com uma antecipação e quanto de vida que tende a salvar, né? E é um trabalho muito interessante, né? E acho que é um dos mais importantes. A gente vem da indústria e tal, tem a paixão da indústria, mas também pensa no lado da saúde também, né? O quanto que vem trazendo, né? Eu fui um professor também na área de gestão de saúde, eu gostava muito de exemplificar para os alunos. Ela falou, ó, a gente tem o lado da gestão de saúde que a gente tem que pensar em tratar bem o paciente para que ele volte. Mas ele volte para agradecer, não volte porque ele precisou, né? É isso mesmo, esse é um lado bem crítico que eu realmente aprendi bastante trabalhando com a área da saúde, porque realmente como um engenheiro eu sabia calcular, né? Sabia resolver problema, mas agora como trabalhar essa inteligência emocional, esse lado humano, foi uma barreira que eu tive que vencer, cara, com muito estudo, muita prática, para tentar entender essa realidade que já foge um pouco do conceito da indústria. Então, isso foi para mim uma grande escola, que transformou da água para o vinho toda a minha parte de relacionamento interpessoal, justamente para ter empatia, né? Então, isso tudo foi um grande aprendizado para mim, que, cara, né, eu levo para a vida, assim, justamente para ser uma pessoa mais empática. Mas deixa eu entender uma coisa, se eu puder fazer uma pergunta aqui também. Porque traçando paralelo entre essa área médica e a área industrial, que é onde eu estou inserido, que eu estou acostumado, cara, é muito mais. Eu vejo que é muito mais simples. Tá? Então, quando você entra com um equipamento novo, a gente coloca agentes, a gente coloca tecnologia ali dentro para quando você precisa da interação de um operador, de uma pessoa para aquele processo funcionar, é mais fácil. E quando você vai num hospital, eu não vejo o mesmo tipo de interface. A interface é totalmente diferente, os equipamentos são totalmente diferentes. Como é que você vence essa barreira justamente para fazer os operadores, para fazer as pessoas compreenderem, operarem da maneira correta e dar continuidade nisso, porque se eu tenho esse problema hoje na indústria, no chão de fábrica, que são interfaces relativamente simples e repetitivas, o teu caso não é nada repetitivo, porque a tua peça é um ser humano, com suas dificuldades, com suas particularidades de um ou outro. Como é que você vence, cara, essa barreira? A barreira, o principal que a gente sempre... Eu já estou fora um pouco de tempo desse sistema, né? Mas enquanto atuava dentro desse sistema, cara, era a educação e capacitação, cara,
excessivamente, porque as próprias pessoas da área da saúde, tanto técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, eles já vêm da escola com o treinamento básico de operação desses equipamentos. Então, eles já vêm disso lá no ensino. Então, a tecnologia muda em si, mas o conceito básico, cara, é muito antigo. Então, um eletrocardiógrafo, o conceito dele é muito antigo. Uma parte de raio-x é muito antigo. Né? Muda-se a tecnologia, muda-se a exposição, o risco e tal, mas o conceito é o mesmo. Então, ele já vem da escola com isso. A gente continua com essa capacitação, porque é a mesma coisa que uma pessoa que está dirigindo. Depois que ele pegou a manha de dirigir, cara, ele já começa a não prestar atenção em algumas coisas e começa a fazer as barbeiragens, né? Então, você entra com a educação, fazer, não, cara, tu tá fazendo do jeito errado, o certo é assim, né? Corrige o teu passo para não acontecer deslizes, né? Porque a gama de pessoas são pessoas altamente diferentes, né? Aqueles são vindos da Europa, já tem um perfil diferente de análise, aqueles que são brasileiros efetivamente, de indígenas ou de africanos, enfim, o comportamento da pessoa é diferente, o diagnóstico da pessoa pode ser diferente. Então, isso já vem um pouco da escola, a gente continua na capacitação. A parte da interface mesmo do equipamento e essa extração de informação aí já entra numa outra estrutura, porque os equipamentos médicos hospitalares eles já não usam o protocolo de automação padrão. Eles já usam um protocolo internacional que é o HL7. Então, a estrutura já é um pouco diferente, mas a extração de dados é tudo né, pelo menos essa parte de linguagem é mais padronizada nesse mundo. Então, já acaba facilitando o interfaceamento. Mas também eu tive muitos problemas quando eu comecei a integrar monitores multiparamétricos de UTI para colocar os dados direto no prontuário, para tirar aquela fichinha. O cara nota lá que é o comum hoje. Tu vai ainda, comum é isso aqui, mas já tinha essa integração. E aí a barreira, quando eu comecei a integrar isso em 2012, 2013, é justamente, cara, quer que eu perca o emprego? Eu falei, não, cara, estou aqui ajudando, porque fica fácil depois fazer uma análise do histórico do paciente, tá? Mas só muda o endereço, cara. O risco de perda de emprego era o mesmo questionamento que eles me faziam também na época. Entendi. É que no nosso caso, pelo que eu estou entendendo, e você me corrija, tá, se eu estiver errado, porque é um campo totalmente novo para mim, tá? Você está trabalhando com métodos validados há muito tempo e está mudando a forma de olhar para o resultado, é isso? No nosso caso, na indústria, cara, o produto muda às vezes a cada 6 meses, entendeu? No máximo em 1 ano. Então, a cada vez que você muda um produto, a cada vez que sai um novo telefone, um novo modelo de carro, um novo modelo de refrigerador, qualquer produto que você enxerga no mercado, de todas as áreas, você passeia no supermercado, você pensa nisso. O consumidor sempre quer novidade, sempre quer evolução. Cada vez que acontece uma evolução que chega na nossa mão na gôndola, precisa de toda uma reestruturação de equipamentos, às vezes de layout de fábrica. E no nosso caso, como você está mudando a peça, que na medicina você não muda a peça, né? Você só muda o resultado, a forma como você olha para ela. Aqui você está mudando a peça, você está mudando o produto. O investimento em cima de um operador para aquilo ali, ele é muito alto. Para fazer essa mudança, ele é muito alto. E a tecnologia, com as nossas tecnologias, elas têm que entrar justamente ali, diminuir esse tempo de instrução, certo? Que você não aproveita tudo de uma linha para outra, às vezes os operadores ali estão vindo de outras áreas de fabricação, então pode estar vindo de uma automobilística e vem trabalhar numa alimentícia, por exemplo. É um universo totalmente diferente, você aproveita pouco. E o que a gente tem visto e tem aplicado é a automação aí. Você traz a experiência para o sistema, você traz cria um agente dentro do sistema que vai auxiliar esse operador a trabalhar melhor nessa nova realidade, que daqui 6 meses pode mudar de novo, e diminuir o investimento que as fábricas têm na
na capacitação desses operadores? Na área da saúde, assim, cara, do que eu lembro de estrutura, é que realmente, assim, a saúde vem evoluindo muito, com muita coisa. Então, vários procedimentos que antes eram altamente invasivos, agora não são tantos. Alguns projetos ainda, para evitar essa parte de invasão e até contaminação, já é o uso de recursos operacionais e matemáticos dentro do próprio equipamento, que traz informações mais fidedignas, que às vezes tu tem que abrir alguém para colocar um catéter, por exemplo. Então o risco é muito maior. Mas as fábricas que fabricam esses equipamentos, eles também mudam de modelo por um período, né? Então se a gente pegar a Siemens, por exemplo, que é um grande fornecedor, a Philips, a Toshiba, a Panasonic, então eles vão mudando, né, vão fazendo adequações dessa tecnologia e vai evoluindo conforme a pesquisa, né? A pesquisa, quando você tem uma pesquisa baseada em seres humanos, você tem toda uma legislação e uma proteção em cima disso para não causar um dano a alguém. Ponto. Então, o fluxo de trabalho para desenvolver tecnologia um pouco mais lento, justamente para garantir todos os parâmetros, né? Mas a fábrica, cara, toca a vida, cara, e daí a montagem de máquina, enfim, sempre tem alterações de layout dentro do processo para garantir que o processo chegue o mais perfeito possível também para o produto final. Né? O produto final também vai ser pode ser um equipamento de 5 mil reais, quanto pode ser um equipamento de 20 milhões. Então, no final vai entregar o padrão de qualidade também. Realmente eu concordo ali com o Michel e com o Felipe, e isso a gente sempre busca dentro da automação, acho que o Felipe vai concordar comigo, dentro da interface nossa da indústria, auxiliar o operador o que ele tem que fazer em cada passo, né? Chegou num passo lá que gerou algum problema no projeto, do processo, ele já informa, você tem que fazer isso, 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 o teu problema está nessa posição, retire a peça aqui, faça isso, para auxiliar mesmo, que é o que eu vejo que eu acho que tem a grande diferença da interface, quando o Michel falou, que é a interface da questão da saúde com a interface da questão da indústria, né? Porque ali na indústria a gente busca deixar tudo bem parametrizado para o operador por conta disso mesmo, que a gente às vezes não tem um operador que está especializado naquela área. E com essa mudança sempre muito grande de operadores, até eu brinco assim, a gente nunca tem um operador pronto para trabalhar, a gente sempre tem trainee. É sempre trainee dentro da fábrica. Então, a produção sempre está baixa porque está em treinamento, Então, para tirar um pouco essa questão de estar em treinamento, a gente busca essa parte da automação para que a gente reduza esse treinamento mesmo e ele já inicie a sua operação, né? Como já entre jogando, né? Sem que a gente possa levar ele para o aquecimento, né? Já entrar já fazendo gol. Então eu vejo essa parte facilitada na indústria, diferente do que eu percebo. Às vezes é só percepção porque eu não estou na área, né? Na parte da saúde. Acho que eu vejo assim, sem querer te cortar, Felipe, eu fui professor da área de radiologia, né? E a gente dentro do curso de radiologia, os alunos ensinavam a tirar a famosa chapa, né? Aí eles se formavam, eles iam para dentro dos hospitais operar tomógrafos, né? Fazer computador, a ressonância magnética, e eles não tinham a mínima noção do que eles estavam fazendo no aparelho, mas eles sabiam o que eles tinham que coletar de informação para obter um diagnóstico. Como o Nascimento comentou, já dentro da indústria, a gente tem um caractere para a gente ser mais intuitivo possível, né? O operador lá, aperte o botão verde para começar e vermelho para parar. É isso. A gente deixa muito intuitivo.
Já na área médica, a gente não solta isso num vermelho-verde, né? A gente já pega, já cria parâmetros, já cria uma instrução mais robusta para que o operador, o médico, o enfermeiro, o técnico em radiologia, ele na hora que ele vai operar o equipamento, ele saiba como obter as informações e também o trâmite, né, de liberação, né, como o Felipe bem colocou, na operação na indústria, deu certo, deu errado, o máximo que vai acontecer é alguém perder um dedo, né? Mas já no mundo da saúde, a gente trata com vida, já é algo mais... E assim, muitas vezes a gente vai entender o dano de um laser aplicado numa ressonância, tudo, a gente vai sentir esse impacto no decorrer de vários anos, né, de teste. Então não é tão simples o desenvolvimento das máquinas, mas a gente tem realmente, o Felipe está envolvido aí, e eu, na época que eu estava dando aula, eu tinha contato com muitos pesquisadores da área médica. Realmente a gente tem crescido exponencialmente também a área de automação hospitalar, e que traz muito resultado e, assim, tem trazido muita busca, né, muita solução no diagnóstico preliminar, né, o mais antecipado possível das doenças aí, e com padrões de métricas de exame de sangue, de exame de imagem, tudo que traz a condição de recuperação mais salutar para os nossos pacientes. Como diz, né, cara, fazer a manutenção preventiva da nossa máquina, né? Isso. Eu vi um paralelo interessante você falando ali das formas de operador. O que essa conversa está me levando a pensar, tá, em comparação com o ambiente que eu tô acostumado, é que, legal, na automação hospitalar, você já tem uma equipe com um fornecimento prévio e você consegue traçar paralelos. Antes você tirava uma chapa, agora você vai dar 2, 3 cliques, vai aparecer uma imagem numa tela. E ele sabe o que é que ele está esperando, sempre, porque ele sabe o que é uma chapa. E você tem... E como demora um pouco esse desenvolvimento, você tem um crescimento incremental. É isso. Em compensação, a hora que a gente pensa na automação de fábrica, às vezes você muda um produto, o operador nem sabe o que é aquele produto. E aí eu com uma máquina, um dispositivo, um novo controle, com uma interface que faz sentido em engenharia, na mesa da engenharia, lá na sala de engenharia, faz todo sentido a gente fazer essa forma de comunicação do operador, dos operadores com as máquinas e dispositivos, que o operador olha para aquilo lá e fala: o que é isso? O que é isso? Isso é uma área, cara, que é um estudo bonito, sabe? Que como que você faz para você dar esse salto que você já tem hoje no caso da medicina, que você já sabe como um corpo humano deveria se comportar, você mais ou menos já sabe o que esperar ali. Como é que você consegue trazer isso para um produto que às vezes não existe? E aí que a gente tem que... É aí que nasce aí que fica o coração da nossa profissão. É fazer esse salto lógico. E hoje em dia, um cara que fez isso de uma maneira assim, excepcional foi o Steve Jobs. Você não precisa de ninguém treinar alguém para usar um telefone. E esse eu acho que é o nosso objetivo hoje. Fazer máquinas, fazer equipamentos, fazer interfaces e soluções que você não precise treinar ninguém para que ela possa operar. Sejam intuitivas, né? Isso que é o entrar sem aquecimento, já chegar jogando. Chegar jogando. Não, realmente, assim, quanto mais a gente tem essa automação que busque, né, a forma intuitiva, e que a gente menos precise realmente, né, de treinamento, né, porque a gente perde muito tempo, né, no processo de inserção, de imersão de um novo colaborador, com um turnover tão alto que a gente tem. E aí a gente tem que muitas vezes deslocar um operador mais experiente ou um líder
para treinar esse novo colaborador, se a máquina for extremamente intuitiva, onde ela mostra um painel de controle extremamente ágil e de maneira como a gente opera um televisor hoje, um smartphone, um televisor TV Smart, que a gente dá um off, dá um on na televisão, já aparece lá o Netflix, né? A gente já tem o controle lá, o Netflix, o Prime, a gente não precisa pensar muito, né? Já está tudo intuitivo ali. Ah, eu quero entrar no Prime, eu aperto o botão do Prime. E depois eu já tenho aquela gama de filmes, já a inteligência artificial já vai mostrar para mim, de acordo com a minha escolha de filmes, qual que eu tenho a tendência a gostar, de séries ou filmes ou jogos, assim por diante. E aí, para a gama de operação, ele vai me dar as opções, né? Como o Nascimento comentou, em caso de falha, o que devo fazer, né? Quem eu devo acionar, né? Me deu o erro 77, quem eu devo acionar? É uma falha elétrica? É uma falha de automação? É uma falha mecânica? Eu aciono, né? Aperto o botão, já vai mandar um sinal avisando já o mecânico para uma ordem de serviço para o mecânico. Se é uma falha mecânica. Se for uma falha elétrica, já vai mandar uma OS no SMS do celular do mecânico, eletricista e assim por diante. Então, cada vez mais intuitivo, de tal forma que a gente ganhe tempo, ganhe operação e a automação venha nos ajudar cada vez mais. O André, eu acho que seria interessante a gente trazer um pouco aí os exemplos, né, os cases reais. Eu andei conversando em off com o Felipe, por exemplo, e vi que ele tem uma solução assim monstruosa. Poderia falar um pouquinho, André, ou Felipe, da tua solução exatamente, o que ela faz, como é que está isso, que tipo de problema ela resolve, enfim. É um pouco de merchan, mas é que realmente assim eu fiquei bem encantado com a solução dele. Não, sem problema, André. Então, o projeto ali que virou essa spin-off, né, dentro da empresa, que é o CZI Vision Technology, e foi com base na dor do próprio mercado, que era essa dificuldade de, primeiro, encontrar mão de obra especializada para fazer inspeção de qualidade em peças, né, então, uma dor grande. Segundo, era a exposição do colaborador para ação repetitiva. Então, você tem o colaborador com todo o seu horário, mesmo às vezes intercalado com o outro, para ficar olhando a peça, o fundo branco, pula lá o tempo inteiro. Então, isso acaba gerando muitos problemas de falso positivo, manda peça boa fora, manda peça ruim para o cliente, chega lá, a logística reversa, devolve o equipamento, e assim vai. Então, a partir disso, o uso da inteligência artificial para sistema de visão acaba tendo uma capacidade de identificação de peças com falha e classificando a falha. Essa é a parte bem legal, que é nesse que eu fui implementar, até chamei o pessoal da qualidade e falei para assim, gente, vamos padronizar a falha. Os caras tiveram um impacto. Porque assim, como padronizar a falha? A gente tem que padronizar o equipamento bom, não a falha. Não, mas aqui a gente começa a pensar do jeito diferente. Nós vamos padronizar a falha, porque o sistema precisa entender o que é a falha. Porque quando você pega um colaborador e treina ele, você treina ele para inspecionar a falha, não inspecionar a peça boa, né? Então, vamos padronizar a falha e começar a trabalhar com as falhas. E aí esses projetos começaram a nascer e começaram a ter uma visibilidade bem boa. Então, nessas provas de conceito que eu tenho, eu fiz mais de 20 provas de conceito, tanto com linha branca, quanto com automotiva, usinagem, peça cromada, a gente chegou a ter uma capacidade de inspeção de até 92%, enquanto a pessoa em si, ali olhando aquele tempo ali todo, ele chega a bater 50%.
Já tem um ganho bem legal nesse escopo. E outro que daí é um computador que, enquanto tiver energia elétrica, ele funciona 24/7. Então está lá processando. Esse é o negócio. Nos estudos de caso que a gente acabou fazendo, a gente chega a ter o retorno de investimento desse projeto está em torno de 4 a 6 meses. Esse é o grande negócio ali, porque você consegue alavancar muito mais do que fazia, né? Usando o mesmo que tem e integrando com o equipamento, né? Essa parte eu consigo já segregar as imagens ruins, classificar, botar qual que é a falha específica, aonde que está a falha. Aí conseguimos fazer uma análise de qualidade para ver se é uma região específica que está aparecendo a falha ou não, se ela é dispersa. E a gente começa a ter capacidade de analisar o processo anterior para saber onde que essas falhas estão sendo produzidas. Então, você começa a ter muito dessa visão hoje de cadeia produtiva, botando esse sistema de visão lá no final da linha para a inspeção de qualidade. E os estudos de caso com os retornos ali são muito bons. Num desses projetos ali, a gente está fazendo inspeção em peças da área automotiva ali, do quantitativo ali, eu só não posso comentar muito por causa do NDA, né? Mas num certo quantitativo ali de 100%, hoje efetivamente o pessoal faz inspeção em 1% da quantidade de peças. Então, que demorava uma semana, 3 pessoas, hoje está demorando 15 minutos para uma pessoa fazer. Então, você tem esse ganho de produtividade justamente nesse sistema. Mas, lá na Expo Industrial, vou estar mostrando esses cases ali bem de pertinho para enxergar esse projeto. Essa parte de visão eu acho muito fascinante. Nós também tivemos um case muito bacana lá dentro da empresa. Nós tínhamos um dispositivo em que ele colocava os vasos da bateria, né? E esse dispositivo, vira e mexe, ele não estava encaixando mais no molde de solda, né? E ia ver esse dispositivo, estava torto as orelhinhas de encaixe. E era um problema crônico que acontecia direto, né? E para isso, então, foi criado um gabarito, onde a pessoa ia lá e verificava de vez em quando. Só que, despendia muito tempo. E tem o operador tem que fazer, ele tem que ir lá avaliar. Então, todo dia de manhã ele ia avaliando. Então, nós buscamos essa solução, né? E da parte visual. Colocamos, então, a câmera, onde ela faz as medições, a avaliação, e quando ela encontrava fora, ela já descartava, deixava um alerta e já ia para manutenção. Então, problemas que poderiam acontecer depois do processo, a gente eliminou, né? Conseguimos eliminar 100% esse problema em particular, né? Apenas utilizando a inspeção visual. Eu acho realmente fascinante a IA nessa parte mesmo. Fazendo um adendo no projeto, hoje com o sistema de câmera e já a IA, além de fazer essa identificação visual, eu consigo contar peças em alta velocidade. Então, uma inferência de imagem, por exemplo, consigo fazer o processamento em até 12 milissegundos, 10 milissegundos por imagem. Então, se tem uma câmera de 60 frames por segundo, tem uma velocidade muito grande. E tudo isso eu tenho prova de conceito, consegue mostrar, sem problema. Também calcular comprimento, calcular a área, chego a conseguir calcular volume desse processo. Então, ele acaba dando uma gama muito ampla de estrutura. Então, isso eu estou mostrando com basicamente uma câmera só. Quando eu coloco 2 câmeras, eu tenho um projeto muito mais robusto. Então, um sistema desse, eu consigo colocar 10 câmeras, 20 câmeras. Porque a câmera ela acaba virando um sensor analógico. A prova de conceito que eu fiz na linha branca, eu fiz com o meu celular. O meu celular estava com a imagem da câmera aberta e estava processando na nuvem, porque a câmera vira basicamente um sensor analógico.
Você tem essa capacidade de mobilidade, por exemplo. Você anda pela fábrica com um sistema, ele vai fazendo a inspeção bem na visão ali com um tablet, um celular. Então você começa a ter mobilidade do processo, dependendo da demanda, né? Você começa a ter essa mobilidade e consegue ter essa capacidade de processar em nuvem. Então você sai um pouco do modelo fixo e começa a ficar modelo móvel com isso. Então, são alguns exemplos do projeto que consegue ser inserido no processo. Muito bem. E aí, Michel, quer dar um case seu aí para deixar para nossa finalização aí? Fica à vontade. Eu não saberia que case começar com vocês, porque aquilo que eu falei são 20 anos de empresa, 25 anos de mercado. Muito tempo, e né? Eu nunca fiz 2 vezes o mesmo projeto, cara. Então, entendeu? Porque justamente por conta desse tipo de coisa que a gente estava falando, sabe? De fazer de mudar o produto. Hoje, pensando no link um pouco que a gente conversou aqui de trazer conhecimento, eu acho que um dos cases mais interessantes que aconteceu conosco aqui agora foi numa linha alimentícia, tá? Onde eles tinham uma centrífuga. E essa centrífuga, cara, eram 3 centrífugas semelhantes espalhadas pela fábrica, e como era a segunda unidade dessa fábrica, já tinha centrífuga funcionando na primeira unidade, que é uma fábrica da década de 60. E é impressionante que a fábrica roda em 4 turnos. Para cada turno você tem, para cada turno, cada centrífuga, um operador para a centrífuga e um manutentor especialista naquela centrífuga. E em cada turno ela funcionava diferente. E caiu esse desafio no nosso colo. Como é que você faz isso? Cara, vamos começar fazendo entrevista com o pessoal. Eram 4 softwares diferentes, cara, totalmente diferentes. E aí você vai falar com a manutenção, eles já achavam que o operador estava fazendo errado, que tinha que fazer totalmente diferente. Você ia falar com a gerência. Eu sei que cada pessoa que eu falava queria um software diferente, um formato de funcionamento diferente. E todas elas envolviam muita interferência, muito trabalho do operador. O operador tinha que dar muitos comandos durante a produtividade. E no final, esse cara não podia nem ir no banheiro, sabe? Porque ele tinha que ficar sempre cuidando da máquina. Até que eu olhei para aquilo tudo, para toda essa documentação, e falei assim falei pro gerente da fábrica, falei, quer saber? Falei com todo mundo e cheguei à conclusão que eu vou fazer o meu software mesmo. Aí o pessoal dava pulo, né? Cara, depois de entender o ponto de vista de cada um, entender o que cada um achava, cada pessoa, cada turno achava que o outro turno fazia de errado, e entender os porquês, passar a régua, né? Aproveitar o que é bom, descartar o que não é útil, nós conseguimos fazer aplicar um sistema que com 3 cliques os operadores colocavam a centrífuga para rodar, ela se autorregulava de acordo com os parâmetros do produto que estava sendo produzido ali, de acordo com o produto, e de repente, após o startup, você não precisava mais ter o operador especialista na centrífuga. E aquele manutentor especialista em centrífuga, ele sabia tudo da centrífuga, pelo barulho, pelo tipo dela funcionar, pela vibração, ele sabia tudo. Nós colocamos instrumentos e sensores em volta dessa centrífuga e começamos a olhar, fazer a mesma coisa que a gente estava falando lá sobre a forma diferente de olhar para os resultados. A gente começou a olhar para isso e falar, cara, tá aqui, quando acontece isso, que o operador sabe pela vibração, que o operador sabe pelo barulho. Às vezes eu não preciso saber pelo barulho, mas eu sei pela corrente do motor. Às vezes eu não preciso saber
uma outra informação, um sensor mirabolante, mas eu sei pela diferença de fluxo de entrada, pelo fluxo de saída, e melhoramos imensamente o output que os operadores, que o sistema recebia, justamente para identificar que tipo de falha e dizer para a manutenção e dizer para a operação, falar, ó, você está com falha em tal coisa, o procedimento de regulagem é esse, aciona tal pessoa. Ainda tem o especialista de centrífuga, porque você tem que fazer desmontagem, você tem operações específicas, mecânicas principalmente dessa centrífuga, mas eletricamente e operacionalmente, nessa nova fábrica, você não tem mais um operador que é específico naquilo. E o que esses operadores que eram especializados estão fazendo? Eles ganharam tempo para fazer controle de qualidade do produto. E nesse caso, como o produto é líquido, não dava, até esse momento, eu não conseguia colocar uma câmera que nem o Felipe coloca, né? Talvez é uma da gente conversar, mas porque ele tem que fazer teste de viscosidade, vários testes físico-químicos no produto, e ele ganhou mais tempo para cuidar do produto. Com mais tempo para cuidar do produto, o produto ele circula menos vezes por dentro da fábrica, porque se o produto não sai na especificação que você precisa, ele tem que passar outra vez pela centrífuga. Então, o tempo de permanência do produto ali diminuiu, logo a produtividade aumentou, você sai de uma dependência de operadores e você tem uma máquina muito mais confiável, com repetibilidade maior e previsível. E eu falei tudo isso para chegar no ponto de que é assim que a gente enxerga hoje o nosso mercado. Cada necessidade, cada problema é uma solução que você vai buscar. Talvez a solução, olhando para o problema, olhando para a situação que você tem, uma melhor solução é uma instrumentação por visão. Talvez dependendo do problema que você está, visão não cabe, mas você precisa lançar mão de outras áreas do conhecimento, outras áreas de atuação para você resolver os mesmos problemas. E, na minha opinião, e foi isso que me atraiu para esse mercado no começo de tudo, é que a cada dificuldade, a cada desafio que você encontra é uma área de conhecimento inteiramente nova que se abre a você. E olha só, o Felipe, onde que você ia aprender sobre como que você faz uma análise de chapa, como que você ia aprender sobre medicina sem ter feito medicina? E você aprende para poder resolver um problema para um especialista que tem um conhecimento, uma formação maior e mais detalhada do que você naquela área, mas você aprende novos meios, novos métodos e novas soluções que uma coisa se aplica na medicina, esse mesmo conceito você pode voltar e aplicar numa centrífuga, ou você pode aplicar numa máquina de usinagem, numa máquina de montagem, numa máquina de furação, e os conceitos são intercambiáveis e você abre para cada tipo de situação, você abre um mundo totalmente novo, e isso é o que me traz mais satisfação e felicidade de estar envolvido nessa área, estar envolvido nesse tipo de solução. Muito bem, galera. Acho que pelo nosso tempo aí da pílula de hoje foi sensacional. Agradecer a todos vocês aí pelo tempo, pela disponibilidade. Agradecer mais uma vez aí o professor André, que me abriu essa oportunidade aí de ser um hosting aí para bater um papo com a galera e conhecer tanta gente inteligente, tanta gente nova, né, que a gente tem a oportunidade de conhecer de vários ramos de segmento e uma oportunidade de conhecer gente que pode nos ajudar também, né, Nascimento? Que a gente está apanhando tanto lá, né? Mais gente para poder nos ajudar aí a trazer soluções para a nossa indústria. E espero ver vocês lá no evento, conhecê-los pessoalmente, se Deus quiser. E agradeço mais uma vez a oportunidade de conhecê-los aí e deixar essa pequena pílula para todos nós aí e para quem está acompanhando no canal, e ajudem a divulgar,
porque vocês com certeza têm aí a rede de contato de vocês. Quanto mais gente tiver engajado, mais conhecimento a gente vai difundir. E a ideia nossa é isso aí, é sempre disseminar o conhecimento. Show, pessoal. Beleza? Isso aí, eu queria agradecer também. Obrigado aí pela oportunidade. Também gostaria muito de agradecer, cara. Achei uma experiência muito interessante, muito legal. Minha primeira vez aqui na Podosfera. Eu achei muito interessante. Obrigado, gente. Podosfera é bom. Gente, abraço para vocês aí. Obrigado aí. Obrigado, André, mais uma vez aí pelo espaço aí. Obrigado, até mais. Até a semana que vem. Pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, até mais. Tchau. Boa semana.